o outro. Aquele que a gente já usa, né? Não vou querer cantar essa música aí que tá tocando aí. Ai, Jesus. Baixa mais um pouquinho. Marcos capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 22. Eu não sei como é o nome daquela música que é A Porta da Casa Mais Simples. Sabe o nome dela, né? Pronto. Bota lá pro final. É tudo sobre você, né? Marcos capítulo 10, já está aqui? Tá. Versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Jesus colocando a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou: Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Olha aqui para mim rapidinho. Foi uma boa pergunta. Eu acho que se eu tivesse vivido na época de Jesus, eu ia perguntar isso aqui também. Esse homem se encontrou com Jesus e perguntou: Bom mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e a sua mãe. Então o homem, o jovem, mais uma vez perguntou: Mestre, tudo isso que o Senhor falou, eu já faço desde a minha juventude. 21. E Jesus, olhando para ele com amor, aqui diz, olhando o amor, Jesus disse: uma coisa te falta ainda. Vai, vende tudo que tu tem e dê aos pobres. E você terá um tesouro no céu. E depois, venha e me siga. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era rico, dono de muitas propriedades. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, o meu coração está preparado para ouvir a tua palavra. Pode tomar os seus assentos. Muito obrigado quem acendeu aí a luz. Pode aplaudir ao Senhor. Não desiste não. Ai, Jesus. E a minha vida Ele governa. É uma história muito conhecida. É o jovem rico. E quando nós vamos ler a história, se você voltar alguns versículos, você vai ver que Jesus estava perto do Rio Jordão quando isso aconteceu. Quando Jesus ia seguir o caminho para outro lugar, este jovem rico foi correndo até ele com uma pergunta. Repita comigo, diga: uma pergunta pode revelar a autoridade de uma pessoa. Você sabia que tem pergunta que você faz para descobrir quem o outro é, mas pela tua pergunta a gente na verdade sabe quem é você? E este jovem foi com uma pergunta. Talvez do Evangelho de Marcos a pergunta mais importante que alguém possa ter feito até agora: o que eu tenho que fazer para ser salvo, para herdar a vida eterna, para estar junto de Deus verdadeiramente? Olha que pergunta.
Olha que sabedoria. Olha que entendimento. É uma pergunta das perguntas. E se eu tivesse lá, eu tinha dito: e aí, Jesus, eu quero saber o que tem que fazer. Então ele se aproxima, correndo até Jesus, com uma pergunta. E no início dessa pergunta, ele vai dizer: bom mestre. Ele diz: o que farei eu? Mas ele diz antes: bom mestre. Bom mestre é uma expressão judaica para reverência. Provavelmente ele se prostrou, porque ninguém reconhece a autoridade de mestre em um profeta sem antes adorá-lo. Para os judeus, adorar com o corpo vem primeiro do que adorar com as palavras. Então ele deve ter se prostrado e ter dito: bom mestre, o que farei eu para herdar a salvação, a vida eterna? Ele foi buscar a salvação, a resposta, o meio, o caminho para que ele viesse herdar a vida eterna. E todas as vezes que a gente, com sinceridade, faz uma pergunta a Jesus, Jesus tem todo o interesse de responder essa pergunta. E diz o texto que Jesus respondeu a sua pergunta, mesmo não sendo a resposta que ele esperava. Eu quero trazer alguns pontos aqui importantes para a gente analisar essa história. Primeiro, o jovem rico foi a fonte de informação certa. Diga comigo: o jovem rico. Muita gente para pouco barulho. Diga: o jovem rico foi a fonte certa. Foi a Jesus. Ele reconheceu que Jesus era o único a quem ele precisava obter respostas espirituais. Ô meu irmão, você quer saber sobre coisas divinas? Você quer entender como funciona o céu, o processo sobrenatural? Você quer entender sobre os dons, sobre o movimento do Espírito de Deus? Você tem que ir na fonte certa. Não adianta ir em jornal, em Folha de São Paulo. Não adianta ir no blogueiro que grava vídeo, no youtuber. Você tem que ir à fonte certa. Você tem que ir em quem é dedicado, especializado no assunto que você procura. Ninguém com problema de cabeça vai num ginecologista para ele descobrir o que tem na cabeça. Não. Ninguém com problemas psíquicos vai no pediatra. Não. Por quê? Porque para obter a informação certa, é necessário ir à fonte certa. Então a igreja do nosso tempo está errando muito. Está trilhando alguns caminhos perigosos, de um falso ensino e de uma falsa teologia, de um falso culto, de uma falsa adoração, porque a igreja dos tempos modernos, ela busca todo tipo de fonte. São pessoas que não têm compromisso com a palavra, compromisso na oração. São pessoas que muitas vezes não congregam. São pessoas que não gastam o tempo da sua vida na responsabilidade de ensinar de fato que está aqui. E às vezes a gente vai por esses caminhos. Mas este jovem foi a fonte certa. João capítulo 8, versículo 24, a Bíblia diz assim: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, disse Jesus, então morrerei em vossos pecados. Atos capítulo 4, versículo 12, está escrito assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, nem dado entre os homens, em que devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6 diz assim: porque há um só Deus, e há só um mediador entre Deus e as pessoas. Este mediador é chamado Jesus Cristo, homem,
o qual deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então são informações que são tiradas da Bíblia. Da onde nós entendemos a figura de Deus? Qualquer um pode falar sobre Deus, mas a única fonte que expressa o sentimento, a vontade, o desejo de Deus é a Bíblia. Como é que eu quero saber a história de Lu e vou perguntar a Tininha? Mas Tininha conheceu Lu, mas Tininha não é Lu. Tem que perguntar a ele. Como é que eu quero saber a história de Paulinha perguntando a Cássia? Tem que perguntar a ela. Porque ele é a fonte verdadeira para falar de si mesmo. Às vezes, o homem pode mentir, mas Deus não vai mentir sobre ele. Tito, capítulo 1, versículo 2, diz que Deus não pode mentir. Ele tem que ser verdadeiro e verdadeiro em todas as suas palavras. Então há movimentos, há seitas, há movimentos geopolíticos, há movimentos até religiosos, que estão falando sobre Deus e que não bate com o Deus que a Bíblia revela. Então esses movimentos são falsos, mentirosos, enganosos. É movido pelo falso espírito, pelo espírito da religião, coordenado por Satanás e os seus demônios. Por isso o Deus verdadeiro é o Deus que a Bíblia revela o seu poder, a sua autoridade. É porque nós estamos em tempos que já tinha profetizado Isaías, que vão dizer que o bom é ruim e vão dizer que o que é ruim é bom. Aí não fala não, porque vai machucar determinado grupo. Olha, não pode dizer isso não, porque é válido toda forma de amor. É válido nada. Aí Deus, o importante é a pessoa se amar. Deus, ele gosta de todos. Gosta? Vai ver na Bíblia o que ele vai dizer. Então essa ideia, esse conceito de Deus veio da Bíblia, não veio de outras religiões. Estão pegando isso e estão tirando a palavra que o próprio Deus deixou sobre ele mesmo, imprimindo em Deus uma autorização que ele nunca deu. Vamos seguir, só uma introdução para vocês entenderem. Então, este jovem, ele teve até uma atitude certa. Ele foi na fonte certa, ele correu, ele muito provavelmente se ajoelhou, e ele parecia ser sincero. Sabe por que ele parecia ser sincero? Porque quando ele fez uma pergunta, Jesus automaticamente, sem nenhum questionamento, deu uma resposta. Ele pergunta: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus primeiro diz assim: por que me chamas bom? Eu não sou bom. Bom é Deus que está no céu. Eu pergunto a você: Jesus era bom ou não? Era ou não? Era. Vai dizer que Jesus é ruim? Mas por que ele disse que ele não era bom? Porque Jesus precisava cumprir a lei. E um dos requisitos da lei de Moisés é que para um profeta ou um mestre ser bom, ele precisa terminar o que ele começou. E Jesus ainda não tinha terminado a sua obra. Por isso ele disse: não sou bom, porque eu ainda estou terminando o que eu vim fazer. É muito simples. Ele pergunta, o jovem: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Que pergunta! A gente podia falar 2 horas só nessa pergunta. Já parou para pensar? Se eu fosse perguntar aqui um por um, eu acho que eu vou fazer isso, né? Josivaldo, tem que ser ligeiro, 30 segundos. Se eu perguntasse para você: Josivaldo, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que você dizia? Para herdar a vida eterna? Buscar Jesus e permanecer nele. Buscar a Jesus e permanecer nele. Deixa eu ver aqui outra pessoa. Não baixa a cabeça não, que eu pergunto a você. Isabelle, se eu perguntasse para você: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Tem que ser uma frase curta. O que você diria?
Ler a Bíblia, buscar a palavra e adorar verdadeiramente a Deus. Percebeu que a resposta dele já foi diferente da dela? Então, que pergunta foi essa que esse jovem fez? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Essa mesma pergunta foi feita em Atos capítulo 2, versículo 37. Disseram assim: que faremos, irmãos? Naquele contexto de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, perguntaram também: o que faremos para herdar essas coisas? Saulo também fez essa mesma pergunta em Atos capítulo 9, versículo 6. Ele disse: Senhor, quando Jesus aparece para eles, ele diz: Senhor, o que tu queres que eu faça para herdar? O carcereiro de Atos 16, 30 também fez a mesma pergunta. Ele disse a Paulo e Silas: o que eu devo fazer para ser salvo? Então essa pergunta é uma pergunta que muitos hoje fazem. Mas vamos ser sinceros, ninguém sabe responder. Porque o processo de salvação é tão complicado de entender que a Bíblia vai dizer na primeira carta de Pedro que até os anjos desejam entender, mas não conseguem. Os anjos que vivem na presença de Deus em plena consciência e espiritualidade não conseguem entender o processo de salvação. Alguns dizem que não há nada do que se possa fazer para herdar a vida eterna. Há outros que dizem que você tem que fazer certas coisas para merecer a salvação. E a verdade é que temos que obedecer, mas isso não nos faz ser merecedores. Então é um negócio complicado. Não é tão simples como a gente imagina. Atos 2,40 diz assim: salvai-vos desta geração perversa. Tá, mas como? Filipenses 2,12 diz assim: de sorte que, meus amados irmãos, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Tá, mas como? Entende o que eu estou querendo dizer? Não é fácil você responder. Então Jesus aqui dá uma resposta consistente com a verdade a esse respeito. Jesus olha para o jovem rico e diz a ele para obedecer aos mandamentos de Deus. Ele vai dizer: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E Jesus começou a citar os mandamentos. E esta foi a primeira resposta de Jesus àquele jovem rico. Jesus começa a responder. E hoje temos a mesma obrigação. Qual é a obrigação? Obedecer. 1 João capítulo 5, versículo 2, a Bíblia diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, quando Jesus começa a citar os mandamentos, ele dá a primeira resposta. Não houve, no entanto, um elemento adicional que esse homem precisava ser salvo, porque tudo que Jesus disse, o homem responde: eu já faço. Eu já faço. Imagina que honra Jesus chegar para você e dizer assim: Tininha, você vai para oração? Vou. Tininha, você está no ciclo de oração? Estou. Você vai para o culto? Vou. Você está orando em casa? Estou. Você está louvando? Estou. Senhor, eu faço tudo que o Senhor disse. Então o jovem olha para Jesus e disse: tudo isso, Senhor, eu faço. Aí Jesus vai dar uma segunda resposta. Jesus vai dizer, aí é muito interessante, porque a resposta do jovem rico para Jesus foi que ele tinha feito todas essas coisas desde que ele era mais novo. E parece que ele está dizendo a verdade.
Por quê? Porque a gente lê o quê? E Jesus o amou. Quando o jovem rico disse aquilo, Jesus amou. Quando o jovem rico disse: Senhor, eu não adultério, Senhor, eu não me prostituo, Senhor, eu não roubo, Senhor, eu honro meu pai e a minha mãe, Jesus amou aquele jovem. Porque Jesus ama quem obedece. Então parece que ele estava dizendo a verdade, porque Jesus o ama profundamente. O amor aqui, a palavra grega ágape, é o amor intenso, infinito, que não tem fim. Jesus o ama quando ele diz: eu já faço todas essas coisas. Foi a segunda resposta, no entanto, que esse homem não estava esperando que Jesus desse. Quando ele disse: eu já faço isso, Jesus dá outra resposta. Jesus disse: já faz? Eu te amo, mas só que tem uma coisa que você não faz. E o jovem disse: o que, Senhor? E Jesus disse: vai, vende tudo que tu tem, toda a tua riqueza, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e depois me segue. Aí eu pergunto a vocês: será que Jesus queria que ele vendesse tudo e desse aos pobres? Queria? Não. Quantas vezes Deus pedia as coisas para testar, e quando a pessoa ia dar, ele dizia: não precisa, era só um teste. Lembra de Isaac? O filho, o único filho, só tinha ele. A esposa não podia mais engravidar, ele não podia mais fazer menino, já estava velho de idade. Deus disse: Abraão, dá esse filho para mim, leva para o monte, pega a espada, mata e me oferece. Abraão disse: agora. Pegou o menino, levou o menino lá para cima, e na hora que Abraão pega a espada para oferecer a criança, seu único filho a Deus, Deus disse: ei, precisa não, estou brincando, é só para te testar. Nós estamos em tempos que Deus está testando muita gente. Escuta o que eu estou dizendo aqui. Deus está testando muita gente. Se Ele te amar, Ele vai te provar, e tu vai ficar nessa prova até tu sair aprovado. Mas Deus está testando muita gente. Então, será que Deus queria que ele vendesse tudo e desse aos pobres? Eu acho que não. Não necessariamente. Na verdade, Jesus estava chamando este jovem, este homem, para renunciar. O que é renunciar? Abandonar. Renunciar é eu ter o poder de deixar. Jesus estava convidando este jovem a renunciar a uma coisa que estava entre ele e Deus. Jesus estava convidando este jovem a abandonar algo que estava entre ele e Deus. Com a gente, pode ser outra coisa. Com ele, era riqueza. Mas e com a gente? O que é? Você sabia que tem pai que o filho está entre ele e Deus? Qualquer coisinha, não vou mais para o culto. Qualquer coisinha, não quero mais saber de Deus. Só basta o filho ter um problema. Cuidado. Se Deus disser: vou levar para mim essa criança. A Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Cuidado com o que você está colocando entre você e Deus, porque Ele pede. Ele pede relacionamento, Ele pede dinheiro, Ele pede riqueza, Ele pede celular, Ele pede tudo, basta Ele querer. Olha para esse crente que está do teu lado e diga assim: presta atenção na palavra. Então Jesus estava chamando esse homem para renunciar a uma coisa que estava entre ele e Deus. Para esse homem era a sua riqueza, do seu dinheiro. E com a gente? O que é só você pode dizer. Jesus pediu ao homem que se dedicasse a ele sem reserva. Porque se esse homem seguisse Jesus com o dinheiro que ele tinha: ô Jesus, não vou poder ir não, peraí que eu tenho um negócio para resolver.
Ô Jesus, eu deixei os meus trabalhadores, espera aí que eu vou ver lá como é que está. Jesus disse, não, vende tudo que tu tem para me seguir. Ou vende e dá aos pobres, ou fica no teu canto que eu vou para o meu. Jesus queria este homem com ele sem reservas. Mateus 16, 24 diz assim: então disse Jesus aos discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que ele dará em troca da sua vida? Devemos dedicar tudo o que temos a Deus. O jovem rico aparentemente não estava disposto a fazer as mudanças que ele precisava fazer. Quantas vezes a gente vem para a presença de Jesus? Quantas vezes nós estamos no lugar onde Jesus está? Nós chegamos, bom mestre, Senhor maravilhoso, nós te adoramos. E quando Jesus disse sim, deixa eu te dizer um negócio, quebra o celular. Aí você falou assim, ó, celular? Senhor, nós te adoramos, tu és maravilhoso. Aí Jesus pega você e vem cá. Broquei tudinho aqueles amigos seus, um por um. Foi o que aconteceu com ele. Quando Jesus disse: rapaz, eu te amo, mas tem um negócio, vende tudo. Vende tudo que tu tem. Ele estava dizendo: eu quero que você se dedique, porque isso aí é impedimento entre eu e você. Olhe para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: meu irmão. Se for uma mulher, diga minha irmã, viu? Diga assim: meu irmão, Jesus vai pedir. Diga assim: é melhor tomar uma posição hoje, porque senão Jesus vai levar. Então provavelmente não, aparentemente o jovem rico não estava disposto a fazer as mudanças que ele precisava. E quantas vezes acontece com a gente? Né? É o ministério de louvor. A gente vai, os meninos vão tocar, aí uma bênção no culto. Aí Jesus pede: não quero que namore agora, só depois dos 18. Ah não, eu prefiro não tocar. Eu prefiro não tocar e namorado. Ele passar a espada, tchau, acabou-se o homem. É os obreiros que o Senhor chamou para a obra. Ah, não vou não, estou com preguiça, não quero fazer, vou ficar sentado, beber, aquela coisa toda, né? Aí aparece um negócio ali, que é para você vir para a oração. O obreiro que não aparece aqui no estudo bíblico, daqui a pouco aparece. Ele começa a pedir. E tem coisa que ele não pede não, ele toma. Aí é que é pior, né? Então esse jovem rico, a Bíblia diz que ele se retirou triste, porque possuía muitos bens. Dinheiro, né? Riqueza. Então ele estava triste. Seu semblante, a sua expressão, a sua face mudou de emoção, te adoramos, Senhor, para a aflição. Sabe quando você está bem feliz com uma pessoa dá uma palavra dura que tu me matou, estava tão bem? Pronto, foi o que aconteceu. Esse é o mesmo jovem que correu para Jesus e caiu de joelhos na presença dele e o adorou, chamando de bom mestre. Agora, triste, aborrecido, amargurado, chateado. Na verdade, não é que ele possuía muitos bens, mas os bens é que possuíam ele. E às vezes as coisas estão nos possuindo, e quando Jesus reclama, a gente não acha ruim, porque a gente acha que é a gente que está mandando, mas na verdade está sendo escravo há muito tempo. E quando estamos possuindo algo diferente de Deus, Deus vai exigir a renúncia daquilo. Escuta o que eu estou dizendo a você. Romanos 6,16 diz assim: não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servo para obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou seja da obediência para a vida?
para a justiça. João 8,34, Jesus disse: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, servo do pecado. Então assim, o texto bíblico vai dizer que o jovem retirou-se. Você quer saber onde é que está o coração da pessoa? Ela começa a vir para a igreja. Aí eu digo assim: Edivaldo, isso que você está fazendo está errado. Não dá certo, você está na igreja, você precisa mudar. Edivaldo sai do culto e nunca mais volta. Sabe por quê? Porque é um jovem como esse. O jovem retirou-se e não voltou mais a Jesus. Aí eu pergunto a você, o Salvador, Jesus teve culpa do jovem não ter ficado com ele? Não. Quantas vezes a gente escuta o mundo dizer assim: se a igreja não fosse tão exigente, estaria lotada. Teríamos multidões, teríamos influência, mas a igreja é muito exigente. Mas essa não foi a escolha de Jesus. Jesus escolheu ser exigente. Jesus não compromete os seus princípios 1 milímetro sequer para ganhar a influência de alguém rico. Jesus podia ter dito: vem com a tua riqueza junto comigo. Não. 1 milímetro sequer Jesus não compromete. Então de quem é a culpa hoje? Quando as pessoas não ouvem a mensagem do evangelho, é da igreja? Não vou para aquela igreja porque eu não gosto de crente, porque crente quer ser metido. Querem culpar a igreja pela igreja fazer o que Jesus mandou. Imagina as pessoas daquela época dizendo: Senhor, para que isso? O cara fazia 200 coisas só porque não fez uma. O Senhor disse isso? É. Porque a vida não é fácil. E é melhor apanhar aqui do que apanhar lá fora. Porque lá fora você apanha, o menino chora e a mãe não vê. E aqui você apanha e Jesus está dizendo: vai apanhar, mas é para o teu bem. No livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, diz assim: pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens ou a Deus? Se estivesse agradando os homens, não seria servo de Cristo. Mas os faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo os homens, porque não recebi de homem algum, e nem me foi ensinado por ninguém, mas recebi por revelação do próprio Senhor Jesus. Então é isso que a igreja tem que fazer. A mulher que chegou adúltera, me dê a mão. Quem tem pecado é atire. Todo mundo é pecador, então ninguém pode julgar. É a mesma igreja que diz assim: vem como está, agora quando chegar, mude. O mesmo convite para e venham a mim é o mesmo para arrependa-se. Devemos estar dispostos a mudar para seguir Jesus. Isso é arrependimento. Arrependimento não é quando eu sinto, arrependimento é quando eu mudo. Arrependimento é atitude, é ir, é fazer, é levantar. Não é só, estou sentindo, não, mas não virou prática. Lucas capítulo 13, versículo 3 diz assim: não, eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecerão, ou seja, serão destruídos. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou foram mais culpados do que os habitantes de Jerusalém? Eu vos digo, se não se arrependeres, todos morrerão do mesmo jeito. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Jovem, rico, pode ser uma mulher rica, pode ser um homem rico, pode ser uma criança. Deus está dizendo: se você não mudar, você vai morrer. Ir para o caixão que vão me enterrar, você não vai levar o teu carro, a tua moto, o teu celular, os teus amigos, o teu namoro, não vai levar. Então você precisa renunciar enquanto há tempo. Atos 17:30 diz assim: mas Deus, não levando em conta os tempos de ignorância, manda agora que todo mundo, em todo lugar, se arrependa. Então a gente tem que aprender com a história dos outros. Não é a gente passar o sufoco, não. É olhar o erro dos outros e aprender.
Aprender com esse jovem rico. Que primeiro, Jesus é a fonte para a resposta que você precisa. Ainda que não seja uma resposta boa. Mas é o melhor lugar para se perguntar. Segundo, Jesus sempre nos dará a resposta certa. Gostando ou não. Terceiro, Jesus sempre vai desafiar você a deixar, a abandonar o que está entre você e Ele. Quarto, devemos estar dispostos a fazer as mudanças que precisamos para seguir Jesus. Porque se você não mudar, você não vai conseguir seguir. Não vai durar muito tempo. Vai vir um culto sim, 10 cultos não. Porque não muda. Vai chegar uma hora que você vai morrer. E para quem é a tua alma? Então se você hoje é crente, há alguma coisa entre você e Deus? Tem que abandonar. Tem que deixar. O Ministério do Louvor pode já se para lá. Já pode ir para lá. Essa é para os crentes. Há alguma coisa entre você e Deus? É porque eu tenho uma dor no dedo, quando dói não vou para oração. Eu não gosto nem de falar, porque o povo diz assim, Rival está jogando em praga. Não estou jogando praga não. Mas se tu não tivesse o dedo, tu vinha. Toda oração não vinha não? Que Jesus pedisse o dedo. Por que a palavra está sendo essa hoje? Porque Deus não quer tirar de você. Ele não quer tirar de você. Ele não quer. Mas se você teimar, Ele vai tirar. Está entendendo isso aqui? Ele não quer tirar o teu carro, Ele não quer tirar a tua moto, Ele não quer tirar a tua namorada, Ele não quer tirar teu namorado, Ele não quer tirar o teu emprego, Ele não quer, e é isso que Ele está tentando dizer para você. Eu quero que você continue do jeito que está, mas eu preciso que você me priorize, porque senão eu vou tirar. Olha para esse crente que está do seu lado e diga, Deus vai tirar, porque do jeito que Ele deu, Ele tira. Vamos fazer o seguinte. Faça o fundo dessa música aqui que está o... Não, pode deixar, daqui a pouco... Aí, bebê, cadê bebê? Jonas, aí tu canta, viu? A gente vai cantar essa música que o fundo está tocando. Esse rei, né? Entendeu isso aqui, crente? Essa é para os crentes. Ai que eu pudesse um chinelo na mão, pegar você, né? Mas não posso, porque também tenho o meu negócio que eu também tenho que deixar. E quando eu fui pregar ontem na sede sobre o outro jovem rico, tem 2 jovens ricos, eu fui pregar sobre o outro. E eu montei as 2 palavras juntas, já deixei separada para hoje, né? Eu disse, Senhor, o negócio é forte. É igual vocês aqui, ó, você que toca, Edivaldo, Dinho, Thalisson e Jeff. Ele não quer tirar o violão da sua mão, a guitarra da sua mão, o baixo, a bateria da sua mão. Ele não quer, ele quer que você fique aí bonitinho tocando. Mas se você não cortar o negócio, ele vai tirar, vai botar outro no lugar. Tá entendendo? Tá entendendo? O menino que canta aqui é Josivaldo, Samara, Suzane, cadê? Netane, essa menina aqui que eu esqueci o nome dela, Isabelle. Cadê a outra? Laiane, quem mais canta? Da Pio, quem mais? Acabou? Jonas. Ele não quer, ele quer que vocês venham pra cá, cante, suba. Sim, Bia, mas Bia tá aqui, não tá? Tá não, né? Ele quer que você venha cantar, ele quer que você venha fazer, mas tem que passar a tesoura naquilo que está entre você e Deus. Porque senão ele vai tirar. Eu estou avisando para depois dizer que foi eu. Deixa eu ver. Faltou agora quem? Faltou os que pregam, né? Vinícius, Jairo. Cadê o restante? Érica, eu, Etinho, Lucineide, Zéza, Lu, Fabiana. Cadê? Lia, Tininha. Tem mais alguém que deixa a saudação? Irmã Jó, Socorro, Presbítero Severino. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Jardiel, Ziane Carlos, Paulinha. Olha, vai passar a faca, vai tirar.
Está entendendo o negócio do jovem rico aqui? Então não é melhor ficar? Não é melhor continuar? Mas tem que tirar o que está entre você e Deus. Essa é para os crentes. Agora lá vai. Se tem alguém aqui que ainda não é crente, que ainda não está firme, ou que é católico, ou que nunca aceitou Jesus, ou que está afastado, agora é para vocês. Tem alguma coisa entre vocês e Deus? Tem. Vou nem perguntar, eu vou logo responder. Tem. Sabe o que é? O compromisso que está faltando em vocês. Assumir o compromisso de pelo menos estar no culto, dizendo que Deus é verdadeiro. Começa por aqui. Tem um problema, esse problema é grande. É porque eu chego cansado do trabalho. É porque não tenho tempo no domingo. É porque na quinta-feira eu tenho que visitar a mamãe. É bom que ele leva. Escuta o que eu vou dizer a você. Eu não estou dizendo que ele vai fazer não. Eu estou avisando que ele mandou dizer a você. Entendeu como é que funciona? Não duvide não que Deus usa as pessoas para nos alertar com antecedência. E a hora não está nem passando, que é para mim dizer bem dito. Ainda falta 10 minutos para 9. É 8h50 agora. Tenho 10 minutos para dizer. É melhor deixar. Não é não? Então, aqueles que não estão firmes ou que nunca aceitaram Jesus, há algo entre vocês e Deus. Há o que é? Você que tem vergonha de aceitar. Você que tem vergonha de vir aqui renovar a sua aliança. Olha, tem impedimento aí, viu? Tem que mudar. Ouçam a palavra. Ouçam a palavra. Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Ouçam a palavra. Segundo, creiam de todo o coração. O que eu estou dizendo aqui, você precisa crer de todo o coração. Hebreus 11:6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Terceiro, arrependa-se. Mude, toma posição hoje. É uma enrolagem. Aí hoje eu vou, não vou. Vou hoje, não vou. E aí, tu vai hoje, tu não vou, eu vou. Vamos aceitar hoje? Não, não vamos. Vamos aceitar quando? Vamos aceitar quando? Não, vai ter que ser logo. Toma jeito de gente, toma um rumo na vida. Toma logo uma posição, toma logo uma atitude hoje. Arrependa-se, arrepender-se é isso, é tomar uma posição, é fazer, é ir, é chegar, executar, é efetuar. Não ficar enrolando, você não sabe se vai estar vivo amanhã. E por último, confessar a Jesus e ser batizado pela água e pelo Espírito. Simples. Pode vir para cá, bebê. Então este jovem rico se entristeceu, porque naquele dia Jesus não estava de bom humor. Ô irmão, só porque eu falo assim, você acha que eu estou querendo me crescer para cima de você? Não é. É porque eu tenho que usar essas expressões para você entender o sentido do texto. E às vezes a gente diz assim, fulano é tão arrogante quando vem falar comigo. E às vezes não é. Às vezes é Deus que quer que seja daquele jeito para você tomar rumo de gente. Porque o pai, se não tomar as rédeas, o filho faz o que quer. Apronta o diabo a quatro. Mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo para você, tire o impedimento. E eu vou dizer mais. E tire logo. Tire para ontem. Tire para já. Porque senão semana que vem eu quero ver só nego reclamando aqui. Eita rapaz, meu celular quebrou. Roubaram a moto. O patrão botou para fora. É ruim, né? Mas e se for Jesus para o teu bem? E se ele te fizer perder para depois você ganhar? Estou dizendo nada, tá? Estou só conjecturando junto com vocês. É assim que funciona. Eu penso 1000 vezes antes de botar algo entre eu e Deus. E quando bota não dá muito certo, né?
Ele pede. Então, nessa noite, primeiro, eu quero fazer alguns convites. Pode deixar aí o fundo. Eu quero fazer alguns convites. Aí tu já entra na nota do fundo. Eu quero ver se tu é bom mesmo agora. Na nota que está ali. Fazendo alguns convites. Tá? O primeiro convite é para os que nunca entregou a sua vida para Jesus. Eu estou afastado. E hoje quer dar o passo de fé. Hoje é o dia. Vou perguntar: tem alguém aqui que quer renovar a aliança ou entregar a vida para Jesus? Se você é essa pessoa, se o Espírito Santo tocou no seu coração e disse: esse negócio é para você, levanta a sua mão, porque nós queremos orar por você. Tem alguém que quer entregar hoje a vida para Jesus, renovar a sua aliança? Tem alguém? Se tiver, levante sua mão. Tem alguém? Segunda pergunta é para os crentes. Há algo entre você e Deus? Eu quero fazer um desafio aqui hoje. Eu quero ver, o negócio hoje vai ser arrochado. A Bíblia diz que se confessares os vossos pecados uns com os outros, o nosso Senhor é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e vos limpar de toda injustiça. E o texto bíblico também vai dizer que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Então, aquele podre que só você sabe que está sendo de impedimento, às vezes você não conseguiu deixar porque você não contou para ninguém, só quem sabe é você. Então hoje nós vamos fazer um ato de perdão. Você vai pegar este seu moído aí e vai buscar uma pessoa para compartilhar isso. Pode ser quem você quiser. E a pessoa que vai escutar, se falar para alguém, tchau. Eu não sei o que é pior, falar ou escutar. Nós estamos em um ambiente de culto. O que é ligado na terra é ligado no céu. Então você está preparado? Fique de pé nessa noite. Segura aí. Segura. Como é o nome da música? Bota aí, o fogo nunca dorme. Eu vou dar 1 minuto para você buscar uma pessoa. Mas se você não quiser, escuta, se você não quiser ficar no seu canto, pode ficar, mas ele vai pedir, né? Busque uma pessoa, você que quer compartilhar algo que está sendo impedimento entre você e Deus. Você que quer, que tem algo que você sabe que não tá bom, mas não compartilhou com ninguém. Essa é a sua oportunidade. Busque uma pessoa. Pode sair do seu lugar se necessário for. Pode. Não tem problema. Busque uma pessoa. Compartilhe a informação. Porque quando você conta o que está entre você e Deus, a autoridade do diabo usar contra você isso é quebrada, desfeita. E quem vai escutar, já sabe, né? Se abrir a boca, abrir o bico, tchau. Você que está em casa, procure alguém, faça a mesma coisa. Vamos começar? Primeiro, olhe para quem está ao seu lado e diga assim: você abrir a boca para contar para alguém o que vão te dizer, você vai morrer. Pronto. Está ligado na terra, está ligado no céu. Pode baixar a luz aqui, Carlos. Aí, Rivaldo, eu tenho tanta vergonha. Pois fica aí com o teu pecado, depois Jesus te pega.
Nós vamos ministrar. E enquanto nós ministramos, peça perdão ao Senhor. Peça ao Senhor que te dê força. Peça ao Senhor que te dê discernimento. Peça a Ele que você consiga deixar isso que está atrapalhando você e Ele de continuar juntos. Peça para tirar as amizades. Peça para tirar o que Ele quiser, mas não tire o relacionamento que você tem com Jesus. Coloque a mão no seu coração. Aqueles que quiserem buscar alguém, saia do seu lugar, vá até essa pessoa. Conte para ela. Conta para ela o que é que está fazendo o impedimento entre você e Jesus. Nessa noite o Senhor Jesus convida a sua igreja ao arrependimento. Ele convida a igreja a arrepender-se. Ele convida a igreja a mudar de atitude. Talvez você saiu de casa procurando uma resposta. A resposta foi essa. Às vezes a resposta que Jesus dá não agrada, mas vai fazer diferença no teu casamento, vai fazer diferença no teu emprego, vai fazer diferença no teu comércio, vai fazer diferença no teu ministério, vai fazer diferença na tua família, vai fazer diferença na tua vida. Começa a dizer: Jesus, isso aqui está me atrapalhando, eu sei que não está certo. Começa a falar para Ele. Começa a dizer: Senhor, tira esse impedimento. Começa a dizer: Senhor, tira essa falha. Começa a dizer: Senhor, tira esse desejo, essas amizades que eu não consigo abandonar, meu Pai. Eu preciso deixar para não perder. Eu preciso deixar para não perder, para não sair do lugar que o Senhor me colocou, me chamou, me trouxe. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Nunca apagará, não. Senhor Jesus, nós nos colocamos de pé, Senhor, para dizer, meu Pai, que não queremos nenhum impedimento entre nós e Ti, Pai. Tira, Senhor, o peso da consciência, tira, Senhor, o peso do coração. Ajuda a fechar as brechas. Ajuda, Senhor, a tampar, Senhor, aquilo que está sendo usado pelo diabo para nos afligir, para nos entristecer. Aleluia. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, não. Nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor. Comece a falar, comece a falar. Comece a entregar o seu problema. Comece a entregar o seu pecado no altar. Comece a entregar nessa noite. Deixa o teu pecado aqui hoje, exposto diante de Jesus. Ele sabe como trabalha, Ele sabe como liberta, Ele sabe como faz. A minha vida Ele governa. E esse amor veio a mim. Com seus olhos Ele chama. Eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo o fogo nunca apaga. Nunca apagará, não. Segura bem baixinho. Tem que abandonar. Tem que abandonar. Tem que deixar. 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 Vou dizer para você de novo. Tem que deixar. Tem que deixar. Ninguém sabe, mas tem que deixar. Ninguém vê, mas tem que deixar. Ninguém conhece, mas tem que deixar. Ninguém imagina, mas tem que deixar.
pensa que ninguém tá, mas tem que deixar. Tem que deixar, viu? Dudu, Suzane, irmão Luciano, tem que deixar. Samuel, tem que deixar. Cássia, Paulinha, ninguém tá vendo, mas tem que deixar. Irmão João, irmã Maria, tem que deixar. Nego, irmã, tem que deixar. Giovana, irmã Gilda, ninguém vê, mas ele vê, melhor deixar. O irmão e a irmã, tem que deixar. Adriana e Vânia, e esse pequeno também, tem que deixar. Irmã Cassiana, Miguel, o olho de fogo desse tamanho, ó, tem que deixar. Presbítero Severino, Jonas, tem que deixar. Miriam, Jamile, tem que deixar, porque se ele pegar, tchau, já era. Se ele pegar, tesoura, né, Tio? Tem que deixar no cinema, irmã Joquinha, a irmã aqui também, Socorro, João, se não deixar, tesoura, Carlos, Margarete, Ziane, Milena, Cida, Alex, é? Leandro, pronto, nada a ver, mas tem que deixar. A irmã, tem que deixar. Arielle, Tininha, irmã Graça, irmã Marli, tem que deixar. As caras de sonso, tem que deixar. Juliana, Bia, teu nome eu não sei, mas tem que deixar. Vou fazer porque Jesus está mandando, né? Irmã Ivoneide, Elivelto, irmã Everaldo, da Pio, tem que deixar. Irmão, tem que deixar. Fabiana, Maria, Eric, tem que deixar. Lu, esse aqui é César, né? César, Valdilene, Daniel é que tem que deixar mesmo. Casa Daniel, do Casa Daniel. Mari, tem que deixar. Lá atrás, Elaine, tem que deixar. Rivaldo, tem que deixar. Olhe para esse irmão que está no céu, diga: se você não deixar, ele vai pedir. Levante as suas mãos aos céus, vamos adorar aquele que merece ser adorado. Diga: o fogo nunca dorme. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Você que está em casa, tem que deixar, tem que abandonar, senão ele vai pedir, senão ele vai falar. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, não. Nunca é vencido. Senhor, leva o teu povo para casa em segurança, guardado de todo o mal. Que a tua igreja possa nessa noite entender o que foi pregado, o que foi louvado, o que foi ministrado. Que este culto sirva de ensino, que este culto sirva de direcionamento, que este culto sirva de alerta para o que pode acontecer nos próximos dias. O Senhor Jesus nessa noite alerta a sua igreja para grandes problemas que poderiam acontecer, mas se tomarmos a posição, evitaremos confusão, evitaremos brigas, evitaremos perdas. Nessa noite o Espírito Santo de Deus reveste a igreja de autoridade para dizer não ao pecado, para dizer não ao mundo, para dizer não a Satanás, para dizer não à carne e para fazer com que a vitória seja nossa pelo sangue de Jesus. Coxa com as mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora e para sempre. E a igreja diz: tchau. Até o próximo culto, se Deus nos permitir.